O erro mais simples é esse, né? A resposta correta menos a resposta calculada. Cheguei nesse erro aqui. Era 0, eu calculei 0,406, então o erro é menos 0,406. Era 1, eu calculei 432, então meu erro é 0,568. Era 1, eu calculei 0,437, o erro é 0,563. A saída esperada aqui estou no XO, tá certo? A saída esperada era 0 e eu calculei 0,458. Menos 458. Então, meu erro é menos 458. Então, faço uma média absoluta desses erros, média absoluta, ou seja, somei todos esses erros e dividi, somei o módulo dos erros, né? Porque me interessa que é absoluta, né? Não quero valor negativo, então somei 0,406 mais 0,568 mais 0,563 mais 0,458, sem o sinal negativo, que eu peguei o módulo, cheguei num valor de 0,49. Então, meu erro médio é 0,49, que é 49% de erro, ou seja, é quase randômico, né? Jogar uma moedinha dá o mesmo resultado dessa rede neural aqui. Então, não nos serve, certo? Não nos serve. O que eu tenho que fazer? Inicializar, rodar o nosso algoritmo, né? Baseado nos dados, aprendizagem supervisionada, realizar cálculo com os pesos, o cálculo do erro, calcula a mudança nos pesos e atualiza. Esse atualizar os pesos para trás, que a gente vai fazer aqui nesse XOR aqui, atualizar os pesos, que a gente chama de back propagation. Então, propagar para trás, sei lá, tradução chula. E o algoritmo termina quando o erro for 0. Então, aqui é o algoritmo. Inicializa os pesos, calcula as saídas, calcula os erros, calcula novos pesos, atualiza os pesos. O erro é pequeno. Se sim, acabou. Se não, volta de novo. Calcula a saída, calcula erro, calcula peso, atualiza os pesos. O erro é pequeno? Não. Volta e fica nesse loop até eu chegar num erro pequeno. O que é um erro pequeno? Que nem eu falei para vocês antes. Depende da minha aplicação, né? Depende dos meus dados. Né? Então, normalmente, erros pequenos são abaixo de 1%. E isso aqui, é o que a gente chama de cost function, né? Ou função de custo. Esses cálculos aqui do erro. É a função de custo. Como é que a gente faz isso? A maneira correta é usar gradient descent. A gente usa gradient descent em SVM, né? Como é que eu calculo o gradiente descente? Eu faço a derivada da função da ativação. E a partir disso, depois eu tenho que calcular um delta, fazer a backpropagação, ter um learning rate e ter um momento também para multiplicar. Então, a fórmula do peso... Bom, tá isso, podemos explicar. Vamos por partes. O que é aqui gradiente descente? Vocês já viram, acho, na aula passada, mesmo expliquei de vocês, é aquela ideia de atingir aqui o mínimo valor, porque a ideia é supondo que aqui é o erro 0 e aqui é o erro 1. Né? Quanto mais eu conseguir descer no erro, quanto menor for meu erro, é porque eu estou descendo no gradiente. A ideia é descer para cá, né? É chegar no mínimo global e não nos mínimos locais. Né? Aqui eu tenho um mínimo local, aqui eu tenho um mínimo local, aqui eu teria um mínimo local também. A ideia da bolinha, que fica aqui dentro girando, né? Aqui a bolinha que vai girar, girar, até cair embaixo aqui. Essa aqui é a ideia de descida do gradiente. E a função, então, mínimo C, o custo mínimo para aqueles pesos. Então, essa aqui é a ideia da cost function aqui do gradiente descent. Então, eu calculo a derivada parcial para mover na direção do gradiente. Então, a derivada ela me dá o coeficiente de variação naquele ponto. Então, quanto maior eu vou descendo até
o mínimo local, certo? Então, encontrar a combinação de pesos que o erro é menor possível. Eu poderia usar força bruta, né? Em vez de usar gradiente descente, eu posso usar força bruta. Aquele nosso exemplo lá de atualização dos pesos, a gente usamos força bruta, a gente não usou a descida do gradiente para calcular para atualização dos pesos, antes do nosso exemplo, certo? Então, também poderia atualizar os pesos através de simulação ou de algoritmos genéticos, que nem eu utilizei para os pesos iniciais dos algoritmos genéticos. Certo? Então, calculo o gradiente para saber quanto ajustar os pesos, né? Então, porque a ideia é aqui, né? Tem o mínimo local, o mínimo global, e eu tenho que descer para o mínimo global. Então, a taxa de variação aqui, que é a derivada naquele ponto, é que vai me dizer para que lado eu tenho que ir. Então, calcular o declive da curva com derivadas parciais, né? Então, quanto maior é a curva, maior a descida para mim para o mínimo global aqui, através da derivada parcial. Não vou explicar a derivada, tá? Que era lá no teorema fundamental do cálculo. Mas a derivada da função sigmoide é bem simples, é o y vezes 1 menos o y. Na verdade, é o complemento, né? Então, é o y vezes 1 menos o próprio y. Esse aqui é o valor da derivada. Então, se a minha saída é 10, vamos supor, vai ser 10 vezes 0,1. Então, essa aqui é a derivada dessa função aqui. Cada função tem sua própria, vai ter sua derivada, né? Claro. Sua respectiva derivada. Mas só para saber, então, esse aqui é o cálculo da derivada da função sigmoide. A classe resultante vezes 1 menos a própria classe. Então, eu tenho a função de ativação, eu faço a derivada da função de ativação, eu calculo delta, que é importante, a gente vai calcular o parâmetro delta, eu calculo delta, e com todos esses dados que eu vou fazer a descida do gradiente. Certo? Então, vamos lá. Então, a ideia é essa aqui. Então, como é que eu calculo o delta? Então, nesse caso aqui, com essa entrada 0, 0, com aqueles pesos iniciais que a gente colocou aqui, cheguei na camada de saída, aqui eu tenho esses pesos para a camada de saída, e tem um valor de y que é 406. Qual é a derivada disso? 0,406 vezes 1 menos 0,406. Então, o delta de saída, o valor delta, que é o erro, vezes a derivada sigmoide, da função sigmoide. Então, o erro é 0,406, porque a saída esperada aqui era 0. Então, meu erro é menos 0,406. A derivada da função sigmoide, a derivada desse valor aqui é 0,241. Então, lembrar a derivada aqui, né? A derivada aqui. Y vezes 1 menos o y. Certo? Calculei a derivada. Então, o valor do delta é a saída, delta de saída, o delta daqui é o menos 406 vezes a derivada, que dá menos 0,098. Calculei. E com essa saída. Faço isso para todas as saídas, né? Ou seja, para todas as entradas eu produzo uma saída, certo? Faço isso para todos os valores, calculo todos os deltas, erro vezes a derivada da sigmoide, calculei todos os deltas, da camada de saída. Agora eu tenho que calcular o delta da camada de entrada, da camada escondida, desculpa. Então, é o valor delta. Então, aqui eu tenho 0,5, 0,5, 0,5. Então, o delta aqui vai ser a delta da derivada,
é 0,098, então aquele 0,5 lá. Então, vamos lá. 0,25 vezes 0,17 vezes 0,98. Então, aqui, 0,83 vezes o 0,98 vezes 0,25, que é a derivada. Que é a derivada de 0,5, né? Derivada de 0,5, então é 0,25. Certo? Então, tem os 3 deltas da camada escondida, da camada oculta. Aqui, com seus derivadas, seus respectivos deltas, para cada uma das entradas. Então, eu tenho os 4 deltas, né? Ou seja, eu tenho delta. Eu calculei o delta daqui, para as 4 entradas, e calculei esse delta aqui para as 4 entradas também. Então, tem um monte de valores aí já, né? Agora sim, né? Então, como é que eu atualizo o peso? Então, o peso, o próximo peso, eu tenho o peso N, que seria esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, é o peso N vezes o momento. O momento é uma constante. Normalmente é 1, valor 1, uma constante 1. Mais a entrada daquele neurônio, né? A entrada daqui, vem daqui, né? Vezes o delta, que nós calculamos todos os deltas, vezes a taxa de aprendizagem. Então, a taxa de aprendizagem e tal. Já falei que é a taxa de aprendizagem. O momento, normalmente a gente começa por 1. Como é que a gente ajusta os pesos agora na camada de saída? Então, eu tenho os 4 deltas para cada uma das entradas. Dada essa entrada, eu tenho esses deltas na camada de saída. Tem os 4 deltas. Então, aqui, ó, 0,5, essa entrada aqui, ó. Desculpa, essa saída aqui da função sigmoide, é 0,5 vezes o delta, que é 0,98, mais esse 589 aqui, que é com a outra entrada, vezes o seu respectivo delta, a outra entrada vezes o seu respectivo delta de saída, a outra entrada vezes o seu respectivo delta de saída. Então, aqui eu calculei os 4 pesos lá, né? Os 4 delta vezes a camada delta vezes o valor. Calculei das 4 entradas, calculei os 4 valores, certo? Agora, o que eu vou fazer? Então, a taxa de aprendizagem que eu estou dizendo é 0,3. O momento é 1. Então, o que eu estou usando como momento é 1, é uma constante, tá? Por enquanto, deixa assim, faz parte da fórmula, momento 1. E agora eu vou fazer a entrada vezes o delta. A entrada vezes o delta é esse valor aqui, 0,32, 0,22 e 0,21. Para esse caso aqui, né, gente? Para esse caso aqui. Esse caso aqui, né? Onde eu tenho aqueles pesos lá, certo? Bom, então eu tenho a camada oculta, todos os pesos e a camada de saída, certo? Calculei, tem a entrada vezes o delta. Agora eu pego o peso vezes o peso anterior. Então, o novo peso vai ser qual? Esse peso aqui, vezes o momento. Então, aqui é o momento, certo? Aqui é o momento. Menos o delta, a entrada vezes o delta, vezes a taxa de aprendizagem. Então, o novo peso é 0,07. Eu vou pegar esse peso e substituir esse menos 0,017 por menos 0,07. E assim
sucessivamente para o outro peso e para o outro peso. Atualizo os pesos, certo? Então, aqui eu atualizo os pesos. Eu tinha esse resultado, cheguei nesse resultado. Então, essa atualização dos pesos aqui, que é o aprendizagem na rede neural. Então, ajuste dos pesos da camada de entrada para a camada oculta. A gente fez ajuste dos pesos da saída para a camada oculta, certo? A gente ajustou esses pesos do final aqui, né? A gente ajustou esses pesos aqui do final. Nós ajustamos esses pesos aqui. Esses pesos nós ajustamos. Agora, nós temos que ajustar esses pesos aqui. Então, note que é por isso que é back propagation, né? Eu saí da entrada, da saída, eu vou voltar para a entrada. Por isso que é back propagation.